Seja bem-vindo ao módulo 4 do curso de Assistente de Contabilidade. Nesse módulo, você vai ver sobre a análise vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa, que é um instrumento de controle que aprimora a compreensão sobre a situação do negócio e a tomada de decisões. Índices de liquidez são indicadores financeiros de análise de crédito que revelam quanto a empresa possui de recursos disponíveis para quitar suas obrigações com terceiros. Outra ferramenta de decisão é o fluxo de caixa. Ele é essencial porque significa a organização financeira da empresa. Sem esse método, não é possível calcular os recursos que entram e que saem do empreendimento. Análise horizontal do balanço. A análise horizontal é um relatório de contabilidade que analisa as demonstrações financeiras de uma empresa. Ela tem como objetivo identificar crescimentos ou quedas no resultado da empresa em diferentes períodos. Sua conta base é a receita, orientando o resultado de todas as outras contas. Já a análise vertical do balanço separa cada conta a partir de um determinado período, assim possibilitando a comparação dos resultados com outros percentuais do negócio. Isso serve para identificar o desempenho financeiro da empresa, possibilitando projeções futuras e revisões de processos internos. Veja a seguir o modelo de análise horizontal e vertical. Falaremos agora sobre o fluxo de caixa, que é uma ferramenta contábil que possibilita acompanhar as finanças, os investimentos e os rendimentos. Esse assunto parece simples, mas permite o rastreio dos gastos e a projeção de lucros em um determinado período. Em outras palavras, o fluxo de caixa é um registro de tudo o que acontece no setor financeiro do estabelecimento. Veja o exemplo a seguir. Os índices de liquidez são informações extraídas do balanço patrimonial de uma empresa, que avaliam a capacidade desta em cumprir com suas obrigações. Ao comparar os ativos circulantes, ou seja, dinheiro acessível a curto prazo, com os passivos circulantes, os compromissos e os custos a serem pagos, os índices de liquidez apresentam um resumo fiel e atual da situação financeira de uma organização. Existem 4 tipos principais de índice de liquidez que costumam ser utilizados como base para realizar a análise financeira de uma empresa. Para que a avaliação seja a mais completa possível, é recomendado que esses 4 índices sejam analisados e comparados simultaneamente, uma vez que cada um aponta diferentes tipos de informação. Confira quais são. Índice de liquidez corrente. Esse índice aponta a capacidade de pagamento de uma empresa em curto prazo. Ele é calculado a partir da divisão do ativo circulante, dinheiro em caixa, saldo bancário, aplicações, estoques, pelo ativo circulante, dívidas, impostos, empréstimos, financiamentos, entre outros. Se o resultado da divisão for maior que 1, a empresa demonstra ter lastro para cumprir suas obrigações. Igual a 1 aponta uma equivalência de capacidade e menor que 1 indica uma incapacidade da instituição em quitar seus compromissos. Índice de liquidez seca. O cálculo que é feito para chegar a esse índice é o mesmo do anterior, com a diferença de que são desconsiderados como parte do ativo circulante os estoques da empresa. Isso porque o estoque é mais difícil de ser convertido em dinheiro a curto prazo. Assim, o índice de liquidez seca é uma avaliação mais rigorosa que considera somente os valores que a empresa de fato possui naquele determinado período. Índice de liquidez imediata. Ainda mais conservador do que o índice de liquidez seca, o índice de liquidez imediata desconsidera, além do estoque disponível, as contas e valores a receber, como os de vendas realizadas a prazo. É, portanto, uma divisão do dinheiro em caixa, do saldo bancário e dos investimentos a curto prazo por todo o passivo circulante. Índice de liquidez geral.
é um índice mais adequado para fazer análises de futuro, já que ele leva em consideração os direitos e obrigações a longo prazo. Portanto, o cálculo do índice de liquidez geral é feito com a divisão do ativo circulante mais ativos a longo prazo pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Chegamos ao final. Quero lembrá-lo de ler a apostila e acessar o material complementar para saber mais sobre os assuntos abordados em nossa aula. Bons estudos e até a próxima!